I have received word of a strange invention. What it can do will amaze one. Sejam bem-vindos, ouvintes. Eu sou a sua co-apresentadora, Luana Calzavara. E eu sou o co-apresentador Marcos Duarte. E este é o Esquina das Ideias, onde as ideias se cruzam. Hoje no Esquina das Ideias recebemos Edalina Sanches. Edalina é bacharel em Sociologia, mestre em Política Comparada e doutora em Ciência Política. Seu doutorado ganhou o prêmio de melhor tese pela Associação Portuguesa de Ciência Política em 2016. Recentemente publicou como autora e organizadora o livro Popular Protest: Political Opportunities in Change in Africa, 2022. Suas principais áreas de concentração são democratização, comportamento político, representação, sistema partidário, com enfoque no continente africano. Atualmente, Edalina é pesquisadora auxiliar da Universidade de Lisboa e lidera o projeto HOME, How Members of Parliament in Africa Represent Their Constituencies, financiado pela Fundação Portuguesa de Ciência e Tecnologia. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, Edalina. Bom dia, Luana, Mariana e caros ouvintes também. Bom dia e muito obrigada a vocês pelo convite e a vocês que estão do outro lado por ouvirem. Hoje, para me acompanhar na entrevista, recebo minha colega de doutorado, Mariane Rocha. Mariane é cientista social, mestre em ciência política e doutoranda na mesma área, é vinculada ao Áfricas, Laboratório Interinstitucional da UERJ-UFRJ e do Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina, ETSAL. Atualmente, ela trabalha como pesquisadora no projeto Estamos Prontas, que une mentoria, formação e habilidades, construção e networking para 27 mulheres negras candidatas às casas legislativas estaduais em cada um dos estados brasileiros. Seu trabalho de pesquisa está dentro da teoria política, sociologia política e estudos africanos. Obrigada, Mari, por participar hoje aqui com a gente também. Oi, pessoal. Boa tarde, Luana, Edalina. É um prazer estar aqui conversando com vocês, mulheres brilhantes. Então, gente, como acontece o nosso esquema de entrevista, né? A gente divide, então, entre a apresentação do convidado, discussão um pouco da sua área de concentração e, posteriormente, um pouco das suas pesquisas desenvolvidas mais recentemente, né? Então, para começar, Edalina, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua carreira acadêmica, né? Como se desenvolveu seu interesse por ciência política, né? E depois a posterior concentração em estudos partidários, né? E na seleção de alguns estados africanos para se concentrar sua pesquisa. Eu queria que você comentasse um pouco dessa sua trajetória. Ok, obrigada. Eu prometo que vou ser breve, porque senão eu podia contar aqui, podia estar só nesta pergunta um bom tempo. Enfim, eu comecei a interessar-me já por questões políticas ainda durante a minha licenciatura, portanto, enquanto eu estava a fazer o bacharel, que é como vocês designam no Brasil, não é? E então, durante esse período, eu tive eu frequentei uma disciplina que se chamava Sociologia Política e, de facto, me interessei logo a partir daí por várias questões relacionadas com o campo da política, com a sociologia, com as elites políticas, as transformações políticas. E foi no âmbito dessa disciplina que começou a surgir o interesse também por realizar uma tese de licenciatura. Não sei se no Brasil também isso acontece, mas na época e antes da reforma de Bolonha, nós fazíamos, portanto, também teses para concluir a licenciatura e então eu escolhi nessa altura trabalhar a transição para a democracia em Cabo Verde e também nessa mesma tese olhei para eleições, para processos de transição. Foi a minha primeira incursão, digamos assim, no continente do ponto de vista de investigação, mas também há algumas temáticas, porque eu, enfim, vinha da área da sociologia e não era, enfim, digamos assim, perita em alguns dos debates que eram necessários para sustentar, no fundo, a tese que eu estava a desenvolver na licenciatura. Enfim, era uma tese inicial, mas marcou-me bastante e uns anos após ter realizado esta tese, acabei por continuar com o gosto pelas questões políticas, fossem elas relacionadas com a democracia, com o partido, com eleições, e no contexto africano, porque também me dei conta que existia pouca investigação à data em que eu estava a fazer as minhas pesquisas, existia pouca investigação sobre o tema e
não só em geral, mas também dentro da academia portuguesa existiam poucas pessoas a olhar para as mesmas questões que eu estava também a analisar. E eu pensei que poderia contribuir, no fundo, para trazer mais investigação, mas também para debater com os meus colegas, trazendo experiências de outras realidades menos estudadas. E foi assim que se foi desenvolvendo então este meu interesse por democracia, sistemas partidários e eleições em África. Foi um interesse que depois, ao longo do tempo, se foi amplificando. Na tese de doutoramento, eu fiz um desenho de investigação misto, que envolvia tanto dados quantitativos como qualitativos, e, portanto, uma parte da minha tese eu recolhi dados para mais de 100 eleições, e depois realizei 2 estudos de caso, neste caso Moçambique e Zâmbia. E depois, quando adaptei a tese de doutoramento a livro, incluí também Cabo Verde, voltei a recuperar Cabo Verde, que já tinha estudado no mestrado e também durante a licenciatura. E, enfim, no fundo foi uma investigação que mostrou a enorme variedade na evolução dos sistemas partidários africanos, a relação também entre os sistemas partidários e a performance democrática, e mostrou também diferentes tipologias na combinação destes 2 grandes conceitos. Portanto, mostrando casos de uma institucionalização dos sistemas partidários que, de certa maneira, se compatibiliza com algumas das normas e tarefas que a democratização implica, e também casos de, enfim, conflito entre a institucionalização dos sistemas partidários, com sistemas fortes e hiperinstitucionalizados, mas que garantem isso à custa de perder, digamos assim, a batalha contra a democracia, não é? De perder, no fundo, essa mais-valia que seria, no fundo, maior democratização dos sistemas políticos. E, portanto, no fundo, esta tese permitiu-me dar este traço panorâmico, por um lado, sobre os sistemas partidários africanos e, por outro lado, também com estudos de caso concretos, entrevistas a elites políticas, trabalho de campo portanto, Moçambique, Zâmbia e Cabo Verde, depois complementar com aquilo que muitas vezes a análise estatística por si só não responde, não é? Muitas vezes, quando precisamos saber mais os significados, as identidades, os pontos de vista, as estratégias, a intencionalidade, muitas vezes as entrevistas acabam por colmatar com eficácia essas questões que nós também temos e queremos responder com as nossas investigações. Sim. Até complementar às vezes, né? Porque você está olhando nos dados, você tendo uma entrevista, acessando a informação de alguém que faz parte, né? Está construindo aquele sistema partidário, está de fato se elegendo, está de fato construindo partido, né? Ajuda muito mais a dar um norte, né? Claro, e a combinação, do meu ponto de vista, a combinação de métodos, os métodos são altamente complementares e, portanto, essa fluidez, o pluralismo metodológico, acho que foi algo que eu aprendi durante o doutoramento e que depois eu vi como era importante e como era interessante utilizar as mais-valias das diferentes metodologias também. Sim, muito bom. A próxima questão é um pouco mais de curiosidade nossa, assim, né, sobre um pouco da carreira acadêmica em Portugal, né? Porque muito aqui no Brasil, não sei se não costuma fora, né, que a gente chama de doutorado sanduíche, por exemplo, né, Dr. Stay, né? E a carreira acadêmica aqui no Brasil ela é muito dentro das universidades públicas, né? Tem diferentes agregações, né? Cada programa tem sua própria forma de escolha, né? Mas geralmente, né, o projeto, entrevista, né? Você pode comentar um pouquinho para a gente como é a carreira acadêmica em Portugal? Bem, Luana, Mariana e caros ouvintes, então é muito parecido com caros e caras ouvintes, é muito parecido com isto que a Luana está a descrever. Então, por um lado, nós temos um sistema no qual, enfim, esse modelo do doutorado sanduíche, por exemplo, a Fundação para a Ciência e Tecnologia tem um formato que se chama Bolsa Mista, que os alunos que têm essa bolsa depois lhes permite justamente fazer períodos de estadia numa universidade estrangeira. Mas também no âmbito das bolsas normais portanto, há uma possibilidade de quem tem uma bolsa de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, também está contemplado um período de estadia
numa universidade no estrangeiro. Portanto, do ponto de vista dessa questão do doutorado de sanduíche, e procurando dar uma resposta direta a essa pergunta, temos modelos mais ou menos disponíveis para isto. É claro que, no fundo, as bolsas de doutoramento são bolsas muito competitivas e cada vez mais competitivas, o que significa que muitas vezes os projetos têm que chegar, no fundo, aos painéis já muito bem acabados e também os próprios alunos já trazer aqui alguma bagagem ou experiência ou alguma exposição, digamos assim, à investigação. E isso depois vai-se notando na qualidade e na força que cada projeto tem. De um modo geral, no fundo, vivemos num ambiente académico em que no fundo, existe pouco financiamento para a investigação e para a ciência. O Brasil também, enfim, exatamente, é um problema comum, mas para dizer que isto significa que grande parte, o grosso, digamos assim, o grande mar, digamos assim, que constitui enfim, o mundo da investigação, e aqui estou mais restrita à questão ao lado da investigação, mas é obviamente que nós temos que considerar a docência, que continua a ser o braço principal da maior parte das universidades, e existem poucas instituições que estão apenas dedicadas à investigação. O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que tem esse estatuto de laboratório associado, portanto, em ciências sociais, e, portanto, aí a carreira principal é de investigação. No entanto, a generalidade das universidades, ou seja, digamos assim, tem este padrão de docência articulada com a investigação e com as outras tarefas que são precisas para além destas. Portanto, a Fundação para a Ciência e Tecnologia não é a única instituição que fornece financiamento para a investigação e para bolsas de doutoramento, mas é a principal instituição que, no fundo, é o principal canal de financiamento de investigação em Portugal. Abre anualmente concursos para bolsas de doutoramento, para contratos de investigação. Por exemplo, quem termina o seu doutoramento pode se candidatar a vários esquemas e contratos de investigação para, consoante os anos de doutoramento, será elegível para um tipo de contrato específico no âmbito da FCT. E depois também o financiamento dos projetos. A Luana falou do meu projeto, o projeto Home, How Members of Parliament in Africa Represent Their Constituencies. É um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas nós sabemos que o orçamento está longe de ser o ideal, o que torna, no fundo, esta mobilização de esforço, de submissão de candidaturas, de preparação de projetos, depois se torna de facto um pouco inglória, tendo em conta as percentagens de aprovação e de financiamento atualmente em curso. Mas isto não é para desanimar, eu acho que tem que haver aqui alguma resiliência por um lado, e no fundo alguma luta também por outro, ou seja, combinar estes dois lados, e em Portugal nos últimos anos tem havido mais disso, mais de resiliência, um pouco também mais de associativismo, mobilização para melhorar algumas destas questões, alguns sem resultados e outros com resultados ainda não satisfatórios, mas que mudaram pelo menos algumas dos enquadramentos que nós tínhamos anteriormente. Portanto, dito isto, no fundo, eu acho que as instituições em geral são abertas, no fundo, a essa modalidade de bolsas mistas. No ICS já tivemos colegas vossos durante algumas temporadas também a fazer uma parte do seu doutoramento connosco, não só no doutoramento em política comparada. Desde já, caros ouvintes, Luana e Mariana, se no fundo fizerem investigação associada, no fundo, à ciência política relacionada com a África, enfim, estão convidados e convidadas no fundo, a submeter uma proposta, naturalmente, ou sobre sistemas partidários ou temas que eu trabalho, não é? Muitas vezes pode não ser sobre a região e o tema, mas pode ser sobre o tema. E, portanto, as nossas instituições estão abertas a isto e, portanto, no fundo, isso é possível. Quanto ao resto, no fundo, neste quadro assim um pouco pessimista, de baixo financiamento, muita precarização, tem havido alguma continuidade de linhas de investigação muitíssimo importantes, que no fundo de gente que continua a persistir e a acreditar na investigação que vai fazendo. Ótimo.
É bom ter às vezes um respiro também, né? A esperança. E é bem parecido com aqui no Brasil, né? A gente diz que a gente faz ciência no Brasil na unha. Olha. Tem que ser, é uma batalha. Pois, então já dá para ver, portanto, que algumas destas questões não são, enfim, são globais, né? Podem ser globalizáveis com diferentes escalas, mas algumas destas preocupações, também tenho alguns colegas em algumas universidades europeias e que por vezes eu pensaria que não poderiam não partilhar algumas destas questões, mas que acabam também por enfrentar algumas destas dificuldades que eu detalhei, da precarização, enfim. Eu acho interessante também a questão pós-doutoramento, né, que o FCT tem as bolsas, né, disponíveis, né, que aqui o pós-doutorado, né, ele vai ser localizado a cada programa, né, ter uma coisa mais distribuída é interessante, é diferente, acho que daqui, né. Edalina, você pode comentar para os nossos ouvintes um pouco de suas principais referências nessa área? Enfim, eu de facto há muito tempo estudei partidos, democracia, mas sempre partilhei essa pesquisa com outras temáticas em paralelo, às quais eu fui-me dedicando conforme consegui. E então a questão dos movimentos sociais, ela é muito importante. No fundo tem a ver com origens de muitas mudanças, não só se nós formos ver a própria democracia, o modelo da democracia que nós conhecemos hoje foi fruto de várias revoluções, de vários movimentos sociais, até que ela pudesse surgir no formato atual. Portanto, os movimentos sociais são importantes, são movimentos de cidadãos, sejam no formato organizado e estruturado, como pode ser uma sociedade civil que tenha organizações bastante robustas, ou então seja num formato mais espontâneo, como são muitas das demonstrações de rua atualmente. Mas os movimentos sociais, para além desta questão, são também sintomas de que algo precisa mudar, são maneiras de chamar a atenção dos políticos que estão no governo ou que estão no Parlamento de que algo não está bem. E, portanto, nesse sentido, são chamadas de atenção que os políticos não devem ignorar. É claro que nem todos os movimentos sociais são progressistas e nem todos os movimentos sociais são independentes das forças políticas que possam estar no Parlamento, é certo, há aqui alguma complexidade, mas ainda assim são um objeto de estudo para a ciência política fundamental e, de facto, os autores de charneira, no fundo, e que marcam este campo são autores sobretudo da sociologia política, se nós quisermos, não é? E as primeiras conceptualizações vêm efetivamente dessa área, e as primeiras propostas também, desde Terrell, a Tilly, a Donatella, a vários outros autores que nós estamos habituados a ouvir e a citar nos nossos trabalhos. No contexto africano, autores como Lisa Muller ou mesmo Zakaria Manfili têm feito este mapeamento dos protestos em África. E também foi sobretudo com estes autores que eu procurei dialogar. No fundo, por um lado, os clássicos, que deram origem a conceitos importantes no âmbito do estudo dos movimentos sociais e dos protestos, mas também dialogar com aqueles que procuravam já mapear aquilo que eles chamaram por a terceira vaga de protestos em África. Para outros autores também poderá ser uma quarta vaga, mas que de certa maneira todos consideram que a partir dos anos 2000, sobretudo na segunda década dos anos 2000, de facto a África passa a viver aqui um período ligeiramente diferente desde o início dos processos de transição à democracia nos inícios dos anos 90. E, portanto, nesta fase, assistimos então a esta nova vaga, que é quantitativamente impressionante pelo número de protestos que ocorrem no continente, e isto ocorre ao mesmo tempo que no norte da África também estamos a assistir à Primavera Árabe, mas isto, de certa maneira, a Primavera Árabe acabou por obscurecer ou por captar muita atenção e, ao mesmo tempo, isto distraiu, se calhar, alguns de nós do que estava a acontecer na África subsaariana e, de facto, era esta terceira vaga de protesto com países como a África do Sul, países do norte da África, mas também Quénia,
enfim, Nigéria, alguns destes países a contribuir muito, os cidadãos destes países a contribuir muito para a vaga de protestos. E, portanto, tendo em conta esta vaga, no fundo, o meu objetivo com o livro que a Luana referiu foi tentar, de facto, contribuir para esse mapeamento das formas de protestos que estavam a acontecer nesta terceira vaga, e, de certa maneira, contribuir também para a priorização que se faz sobre protestos. Quanto ao conceito de representação política, de facto é um conceito central. Diga. Só um instante antes de você partir do próximo conceito. Vaga, acho que em português brasileiro seria a terceira onda, né? Seria uma nova onda de protestos. Sim, onda, sim, seria onda. Exato, desculpem. Não, é só a gente só fazer uma leve traduçãozinha, assim, para a gente ficar no mesmo... Claro, sempre sentirem que aqui temos algumas... Eu aprendo também convosco e gosto de ouvir, por isso corrijam ou acrescentem aqui uma outra forma. Mas sim, quando me referia às vagas, referia-me então às ondas. E efetivamente no contexto africano, a partir de 2000, mais intenso, sobretudo a partir da segunda década de 2000, assistimos então a essa onda de protestos e os académicos procuraram, de certa maneira, explicar, no fundo, o timing dessa onda, a quantidade, ou seja, exponencial, e também a qualidade, ou seja, o que é que estava a acontecer na prática, que resultados é que essa onda estava a trazer, não é? Ou seja, será que, enfim, tanto protesto está a produzir alguma mudança, alguns mais pessimistas, outros mais otimistas, e depois, enfim, no fundo, tendo em conta todo este contexto, era importante também acompanhar ao nível da academia com investigação e produção esta discussão, e foi isso que com este livro tentámos todos fazer. Olhando para o conceito de representação, não está totalmente desligado até das questões dos protestos e dos movimentos sociais. Basta pensar que, enfim, o conceito de representação é um pilar da democracia, mas também dá nome a uma das variantes de democracia representativa. Então nós, quando pensamos em representação de grupos da população, representação de interesses, representação de símbolos, representação das políticas dos cidadãos, estamos a pensar em diferentes formas de representação, e é muitas vezes porque não existe os cidadãos sentem esse gap de representação, sentem que a elite que muitas vezes está nos órgãos políticos não os representa, que muitas vezes leva, no fundo, a um desencantamento, a uma saída, ao chamado exit do sistema político, mas muitas vezes leva ao voice, ou seja, ao protesto, ao voice, ou seja, ao projetar, no fundo, as razões do descontentamento. E neste sentido, estes dois conceitos também se casam bem quando nós procuramos pensar também na forma como os regimes funcionam. É claro que os protestos não acontecem só em contextos democráticos, e a representação também não é importante apenas nos contextos de democracia, ela também é importante, embora com nuances completamente diferentes, não completamente todas, mas com algumas dimensões diferentes em contextos autoritários, mas para dizer que a representação é uma dimensão importante para os regimes políticos, e os protestos também ocorrem para além do tipo de regime que possamos estar a olhar. Sobre esse tema, a ligação entre partidos e cidadãos, você pode comentar um pouco mais sobre esse conceito? É verdade, é o que dá eu colocar na minha biografia tantas palavras-chave de coisas que eu faço, não é? E então, eu dedico, na verdade, eu não vos aconselho a fazer isso. Vocês foquem, quem estiver a fazer o doutoramento, foquem no vosso doutoramento. Não, estou a brincar. Este conceito da ligação partidos cidadãos, eu comecei a olhar para ele durante o meu doutoramento, e quando eu também estava a fazer trabalho de campo e a analisar diferentes tipos de dados para tentar compreender um pouco o funcionamento, as dinâmicas de funcionamento dos sistemas partidários. A ligação partidos-cidadãos pode parecer um conceito assim bastante amplo e vago, o que é que isto é, mas na verdade tem sido bastante discutido na ciência política. O termo que, enfim, muitas vezes é traduzido como political linkage ou então por linkage,
E então isto significa que estes conceitos são bastante, enfim, autores como Lawson ou mesmo Kitchell têm trabalhado muito o conceito de linkage ou political linkage. E o que eles procuram tipificar é até que ponto é que as mensagens, ou seja, no fundo, as características das mensagens dos partidos políticos, ou seja, quais é que são as razões pelas quais os cidadãos devem votar nesses partidos. E então, o tipo de apelo ou o tipo de apelo, ou seja, o tipo de mensagem para atrair o eleitorado que é escolhido pelos partidos políticos. Então, esse tipo de apelo pode ser mais programático, mais clientelar, mais, digamos assim, coercivo, mais participativo, ou seja, existem diferentes formas através dos quais os partidos, enfim, criam as suas mensagens com o objetivo de, digamos assim, mobilizar o seu eleitorado. Portanto, a ligação partidos-cidadãos é sobretudo vista aqui nesta dimensão mais de estratégia política, mas pode ter outros conteúdos, ou seja, se nós estivermos a olhar para questões como representação ou responsividade, estamos a olhar para outro, ou accountability, não sei como é que vocês traduzem. A gente não traduz accountability, acho que não era responsabilidade. No máximo, assim, ok, né? Era o que eu ia dizer, ok, pronto, então é o mesmo termo, mas isto para dizer, ou seja, nós poderíamos dizer que estas ligações podem ser operacionalizadas de diferentes formas. A forma como eu olhei para esta ligação, para estes dois atores, foi através desta lente do political linkage e do linkage, enquanto a forma através do qual os partidos definem uma mensagem para, digamos assim, captar o seu eleitorado, ou seja, a forma que os partidos utilizam para, enfim, mobilizar eleitorado e convencer os cidadãos a dar-lhes apoio. No contexto africano, vários autores sugerem que é sobretudo pelos clientelísticos e por aí fora, mas há mais variedade, não é só esse tipo não é essa apenas a única modalidade. Esse também é um argumento frequentemente usado para a América Latina também, com clientelismo, móveis, coisas. Eu sou da turma que contesta um pouco essa noção de clientelismo, né? De como o eleitor é vulnerável, coisas piores, assim, frente ao partido, né? Não vulnerável no sentido de frágil, mas não vulnerável no sentido de se vender, né? De não pensar sobre o que está fazendo, como está votando, ou o que ele quer, né? Ele tirando a autonomia, né, dos eleitores, né? Claro. Não, é sobretudo uma questão de escala. Não quer dizer que os partidos não utilizam muitas vezes esse tipo de apelo. Quer dizer que, na prática, a política é muito mais complexa e os partidos acabam por combinar vários tipos de apelo. E seria para um partido impraticável apenas ter uma abordagem clientelística, apenas, não é? E apontar apenas para aí. Os partidos sabem, enfim, são máquinas, são organismos que se vão adaptando e, portanto, precisam de combinar várias estratégias e, nesse sentido, é uma questão da escala e do modelo de combinação destes vários apelos. Quando eu vi esse conceito seu, né, você falando nessas palavras-chave, né, e como o seu trabalho também envolve muito movimentos sociais, eu estava imaginando que seria uma coisa no sentido meio contrário, né? A participação política, a organização da sociedade civil, conseguindo, de alguma forma, se cristalizar primeiro nos partidos para levar suas demandas, e uma relação entre partidos e movimentos sociais, né? Era isso que eu estava em mente, né? Mas aí, não, claro. Mas me esclareceu que, na verdade, é o contrário, né? É como que os partidos se mobilizam para mobilizar o eleitorado também, né? Mas é muito interessante. Não. Claro. Não, mas é muito interessante, por isso é que eu estava a dizer que traduzir, quando se traduz para inglês, consegue-se ir diretamente ao conceito, political linkage e linkage, que tem mesmo este tratamento. Depois, quando se traduzir para português, pode de facto pode abraçar uma grande variedade de temáticas, incluindo esse, Luana, que acabaste de referir. Eu conheço também o conceito do linkage, mas é do Cox, Gary Cox, que já é outra coisa, né? Ainda para mais, né? Que, tipo, são os partidos em diferentes distritos, formando na principal casa legislativa, mas aí já é outro assunto. Vamos continuar. Já é, sim. Claro. Vamos continuar aqui. Agora a gente vai entrar na sessão que a gente vai comentar um pouco das suas publicações mais recentes, mais interessantes, assim, né? Eu vou
fazer uma pergunta justamente sobre esse livro que a gente está comentando, né, que é o Popular Protest, Political Opportunities and Change in Africa, né? Você tem um capítulo que é escrito junto com outro pesquisador, José Lopes, né, onde vocês analisam protestos no Cabo Verde, né, que você comentou, né, é um estado que você vem estudando há um bom tempo, né, e mudanças políticas e sociais em razão disso, né. Movimentos sociais são um objeto de difícil cobertura, imagino, né, pela sua própria natureza, né, e vocês conseguem fazer isso de uma forma interessante, né, e aí, me atentando um pouco mais à parte metodológica, né, mas se você quiser também dar um contexto maior sobre a experiência, né, durante o momento que vocês fizeram essa análise, né, o que estava acontecendo, né, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente as categorias que vocês utilizaram, né, de framing strategies and political opportunity structures. Ok. Obrigada, Luana, por esta pergunta. Então, a preparação deste livro aconteceu, apanhou-nos a mim e aos autores todos que contribuíram para este livro no contexto da pandemia. E então, também produzir este livro neste contexto mostrou, por um lado, a resiliência. Alguns dos autores, por exemplo, tinham o jardim de infância estava fechado e eles não podiam deixar lá os filhos, outros adoeceram durante o processo, e havia outro, por exemplo, que estava na Etiópia quando o conflito se tornou mais complicado na Etiópia. Portanto, isto para dizer que, por um lado, organizar este livro teve esta dimensão humana também para gerir, porque nós somos investigadores, mas também temos uma vida para além disto e temos vários desafios pessoais. Enfim, o contexto pandémico acrescentou a todos os outros desafios que nós já temos no dia-a-dia. Haviam colegas que estavam em situação precária e ao mesmo tempo a procurar emprego. Então, no fundo, a realização deste livro permitiu ver aqui diversas problemáticas, mas o resultado acabou por ser muito interessante, e eu começo por aqui até para dizerem muito brevemente a ideia principal do livro. Nós procuramos neste livro, por um lado, olhar para a questão da mudança, o que é a mudança, que níveis de mudança é que existem, porque há uma ideia talvez muito instrumental ou positivista de que a mudança é é apenas a mudança de regime, é a mudança de uma política, mas muitos destes protestos trazem também mudanças cognitivas, mudanças que são difíceis de medir e até de apalpar. Portanto, nós queríamos trabalhar com esta noção bastante ampla de mudança, que inclui tanto mudanças tangíveis de políticas, de regimes, mas também mudanças cognitivas e mudanças, enfim, um pouco como sugere Charles Tilly, mas mudanças cognitivas nas formas de ver, nas relações de solidariedade, na cooperação, nas identidades das pessoas que participam destes protestos, mas também das gerações futuras, porque em muitas destas pesquisas se verifica uma continuidade entre aqueles que fizeram os protestos pela democracia no início dos anos 90 e aqueles que hoje continuam a fazer os protestos para melhorar a democracia. Portanto, isso mostra que há um capital não visível, que é imaterial, que é gerado e que continua a alimentar os protestos ao longo do tempo. Então, queríamos, por um lado, também olhar para isto e queríamos também olhar para a importância das estruturas da oportunidade política, ou seja, as Political Opportunity Structures, a importância delas para estes desfechos dos protestos em África. Porque, no fundo, há protestos que levam a mudanças de um tipo, mais tangíveis, menos intangíveis. Há protestos que, enfim, porque nem tudo resulta da vontade de quem protesta, não é? Há uma estrutura política, uma estrutura económica, diversos fatores que combinam para criar aqui uma relação de forças, não é? Mas o que nós quisemos fazer foi combinar, trazer uma abordagem bastante flexível, juntando o conceito de estrutura de oportunidades política, um conceito que vem de Tilly, Taro, que vem de Donatella, mas que também tem sido discutido por vários autores que têm criticado, por um lado, este conceito, por considerar que é um conceito bastante estruturalista e pouco flexível, e melhorado também, tornado mais dinâmico, ou seja, no fundo, este conceito significa
digamos assim, as possibilidades que surgem num determinado contexto político, social, discursivo, que surgem para um protesto. Estas oportunidades são depois percebidas pelos atores políticos e exploradas para maximizar o impacto da ação coletiva. E, portanto, pode significar 1000 coisas, e a literatura e o livro que eu trago discute algumas destas coisas, destas oportunidades que aparecem e que favorecem o protesto. Dentro deste enquadramento e de trazer uma análise flexível e dinâmica, os autores foram convidados a estudar as estruturas de oportunidade política existentes nos protestos que compõem, que selecionaram nos seus estudos de caso, mas também de combinar com outras abordagens para o estudo dos protestos, nomeadamente as framing strategies, os recursos, portanto, a capacidade organizativa, um conjunto de outros fatores que nós sabemos também que explicam a potência e o resultado dos protestos. No caso deste artigo, deste capítulo que eu escrevi com o José Lopes, nós combinámos então o conceito de estrutura de oportunidades políticas com o conceito de framing strategies. As framing são como, no fundo, o conjunto de mensagens e narrativas que um determinado movimento ou os proponentes de uma forma de ação coletiva projetam para o mundo. Mas não dizem apenas respeito a isso, aos significados, às identidades, às ideias. Diz também respeito ao conjunto de estratégias utilizadas por estes empreendedores para justamente amplificar, difundir, combinar as diferentes mensagens para alcançar uma audiência cada vez mais vasta. E isto é feito com o intuito precisamente de maximizar o impacto e o sucesso do protesto. Portanto, as estratégias de framing implicam, por um lado, o tipo de mensagem, mas implicam, por outro lado, a amplificação, a difusão, no fundo, a combinação, ou seja, um conjunto de estratégias específicas para aumentar o impacto dessas mesmas mensagens. No caso de Cabo Verde, nós utilizámos uma metodologia, olhámos para um estudo de caso. Este estudo de caso apresentava variação nos diferentes tipos de protesto, e aquilo que nós procurámos mostrar era, enfim, cada tipo de protesto tinha diferentes estruturas de oportunidade e tinha também diferentes, mas embora as estratégias de framing fossem mais ou menos semelhantes, mas existiam aqui algumas diferenças. Num dos casos era um protesto em torno da questão da regionalização em Cabo Verde. O outro protesto tinha a ver com a aprovação de uma medida que ia aumentar o salário dos políticos e que todos consideraram, e que a população considerou que era impossível fazer-se esse aumento num contexto complicado do ponto de vista económico e também já havia um lastro de protestos no país, de vários sindicatos e, portanto, quando surgiu esta notícia ou esta intenção de se aprovar um pacote para aumentar o salário dos políticos, enfim, foi como, enfim, foi a gota d'água e isto veio disputar, no fundo, uma onda de protestos também. E, no fundo, o que nós tentamos, ao comparar estes dois casos, os protestos pela regionalização e os protestos contra, no fundo, este pacote de aumentar os salários dos políticos, ao comparar estes dois, o que nós procurámos ver, por um lado, no caso dos protestos da regionalização, foi tentar ver a forma como eram protestos que tinham sido era um movimento muito mais estruturado e constante e onde nós tínhamos uma elite envolvida e essa elite trazia os seus recursos, a sua visibilidade e a sua projeção para o movimento, garantir a sua sustentabilidade ao longo do tempo. Foi bem sucedida no sentido de que, eventualmente, no Parlamento uma medida foi proposta no sentido de se avançar com o processo de regionalização, mas não houve consenso e isso acabou por ditar, digamos assim, o relativo falhanço desta iniciativa, mas de dizer que este movimento aproveitou as estruturas que estavam disponíveis
e que foi bastante diversificado na forma como fez, como utilizou as suas estratégias de framing, seja para mobilizar pessoas na diáspora, no continente, em diferentes ilhas, mas, enfim, com um resultado não tão satisfatório, mas ainda assim colocaram o tema na agenda, foi ao Parlamento, mas não teve, enfim, a conclusão esperada. No que diz respeito ao outro protesto que tinha a ver com esta medida, com o estatuto, não é? Que previa aumentar as regalias dos políticos. De facto, foi um protesto muito mais curto, surgiu em 2014, em 2015 pouco mais se sabia sobre a atividade política deste movimento, no entanto teve um sucesso imediato. Porquê? Porque surgiu no contexto das eleições, na Câmara das eleições presidenciais, e o Presidente, no fundo, sentiu a pressão popular e sentiu que, de certa forma, a sua eleição poderia estar aqui condicionada frente a protestos que, apesar de tudo, no contexto de Cabo Verde não eram assim, não se conheciam dessa intensidade. E, portanto, neste sentido, foi possível, o Presidente acabou por vetar esta mesma lei e foi, digamos assim, um contributo importante por parte destes protestos. Isso foi noticiado, mas também várias crónicas, as próprias pessoas que entrevistei também falavam da importância destes protestos para o reverter desta medida. No entanto, foi, como vos digo, um processo bastante curto e durou e o movimento está sem sustentabilidade, enquanto que o movimento de regionalização continua hoje ainda ativo e vai absorvendo outros novos movimentos que, entretanto, se vão juntando a esta causa também. Eu posso fazer uma pergunta, assim, mais curiosidade minha, do ponto de vista um pouco conceitual, assim, mas aqui pode um pouco, mas um dos movimentos sociais é sobre regionalização, né? Cabo Verde é um arquipélago, né? E a regionalização seria no sentido de criação de estados autônomos dentro de Cabo Verde, é isso? A questão era sobretudo essa, era sobretudo aquilo que se sentia, era um problema de devolução enfim, de direitos ao nível de direitos políticos e económicos ao nível das ilhas, e em que se considerava que, por exemplo, a Ilha de Santiago e a capital Praia, no fundo, eram, digamos assim, concentravam, enfim, as maiores regalias e as outras ilhas eram esquecidas. Então o processo de regionalização permitiria isso, permitiria essa devolução maior das competências políticas e económicas. O modelo em si aí é que houve a maior polarização, porque nem mesmo dentro do movimento todos estavam de acordo, e entre os partidos houve uma competição por diferentes modelos. E, portanto, por ser um tema tão fraccionalizado, enquanto a questão do estatuto reuniu muito mais consenso, e isso ajudou a que enfim, quase todos, a população de uma forma geral estava a favor enfim, se uniu em torno desta questão. No caso da regionalização, o tema dividia muito mais entre as pessoas que estavam no movimento, mas também entre, digamos assim, os principais partidos políticos, o MPD e o PAICV, e, portanto, o tema não chegou enfim, a reunir consenso precisamente sobre esse modelo a implementar. Uma questão que ficou uma dúvida é a maneira como as identidades eram mobilizadas nesses protestos, assim, eram identidades à direita, à esquerda, religiosos, como funcionou isso mais ou menos assim já? A grosso modo, assim. Isto vai atravessar um pouco aqui várias questões sociológicas que têm muito a ver com as identidades e as pertenças e as divisões que sempre existiram e se foram cristalizando historicamente entre as ilhas, e, portanto, que depois faz com que, no fundo, algumas das elites
sociais e culturais destes, que no fundo são elas principalmente que dinamizam o movimento de regionalização, enquanto que o movimento contra o estatuto e as regalias dos partidos era um movimento que era muito mais horizontal, sobretudo levado a cabo por jovens e depois que mobilizou, claro, mobilizou outras pessoas, mas era um movimento, digamos assim, onde o ímpeto e a iniciativa dos jovens foi importante. Este aqui surge a partir das elites, o que diz muito desta dinâmica de maior politização desta questão, mas também vem cruzar com estas componentes mais históricas e sociológicas das diferenças que sempre existiram em Cabo Verde entre as diferentes ilhas, na forma como a economia, a política e a cultura, enfim, no fundo estas três riquezas, se nós quisermos, estão distribuídas, e a forma como alguns sentem ainda que a Ilha de Santiago e a capital Praia acabam por centralizar, digamos assim, o poder de decisão, e que os outros, digamos assim, que acabam por estar na periferia. Então, muitos discursos que nós apanhámos tinham a ver com isto, com esta noção de que, pronto, enfim, que isto que Cabo Verde era a República de Santiago, e que os outros estavam esquecidos e que os outros não eram cabo-verdianos. Portanto, questões de identidade, sem dúvida, aqui fortes e sobretudo, enfim, pela parte desta mobilização desta elite cultural, enfim, e social, alguns deles também políticos, mostra bem, no fundo, a dimensão de politização e identitária que esta questão envolve, não é? Perfeito, obrigada pela resposta. Em suas análises sobre sistemas partidários, tem um enfoque sobre transições democráticas, né? Você poderia explicar por que esses processos são tão importantes e ganham tanto peso nas suas análises? Portanto, ou seja, eu falei da lei dos partidos porque, enfim, não é uma questão importante, mas isto para dizer o quê? Nós sabemos que existem diferentes instituições que influenciam a forma como os sistemas partidários funcionam, e que no momento em que em momentos específicos, quando existe reforma institucional ou adoção de novos pacotes legislativos, que nesse momento os atores políticos escolhem desenhos que favorecem, digamos assim, o status quo, ou que favorecem os seus ganhos. E, portanto, com base nessa teorização, é possível olhar-se para a lei dos partidos, não apenas como um definidor de quem se pode registar, como se faz a coligação, como o tipo de financiamento, mas também como a forma através da qual se tenta controlar a proliferação, a criação e a atuação dos partidos, pelo menos do ponto de vista formal. E a verdade é que, quando eu comparei, por exemplo, o processo, a lei eleitoral de São Tomé e de Cabo Verde, a lei eleitoral de São Tomé era muito mais permissiva ao surgimento e proliferação de partidos do que a lei eleitoral, do que a lei de partidos de Cabo Verde. Portanto, no fundo, quando nós comparamos, nós vamos ver que as leis dispõem de diferentes mecanismos de regulação das atividades dos partidos, e que essas diferenças muitas vezes têm a ver com alguns cálculos que os partidos que decidem estas transformações procuram ver materializadas nas leis, portanto, criando, num dos casos, maior obstáculos. No caso de Cabo Verde foi claro, não só a decisão da adoção da lei dos partidos, quando da transição para a democracia, com pouco tempo, com muitos requerimentos, de tal maneira que um dos partidos que estava localizado na diáspora não teve tempo de reunir os materiais a tempo de se poder candidatar às eleições fundadoras, e, portanto, no fundo, isto são regras formais, mas também são formas de incentivar ou constranger o jogo eleitoral. Portanto, no fundo, era com esta valência que eu queria, que eu olhei para a lei dos partidos, como pensando também na forma como as instituições ou as regras formais
acabam por influenciar na prática, muitas vezes, o funcionamento dos partidos políticos. É claro que na prática também há muitas coisas que acontecem e que não estão previstas nas leis formais, mas para dizer que este enquadramento formal, digamos assim, dá um primeiro pano, digamos assim, destas estratégias que os partidos adotam quando da decisão de mudar leis, de reformar instituições e que isso pode ter impactos na forma depois como estas instituições funcionam. E a lei dos partidos é uma delas, mas a lei do sistema eleitoral podia ser também outra forma de olhar para estas estratégias de escolha dos sistemas eleitorais e por aí fora. Ou seja, poderemos olhar a lei da regionalização, como agora ainda há pouco também estávamos a falar, o pacote, portanto, porque isso tem a ver com a forma como o poder é distribuído. E, portanto, não esquecer que esta acaba por ser o fundo da questão, não é? São incentivos aos quais os partidos vão responder, né? E que Exato. São desenhos que importam, né? Que nem sempre são completamente... Não é questão de ser neutros ou não, né? Mas que eles vão influir na realidade, né? Isso, né? O partido vai ter mais dificuldades, né? Às vezes essa dificuldade é um tanto desejada por alguma outra força ou não, né? E analisar isso com calma e investigando, né? A gente consegue entender melhor. Exatamente, é mesmo isso, é essa dimensão mais da engenharia política que eu queria trazer através desta lei, que é só um estudo de caso, poderíamos pensar noutras leis também. Acho que, só para situar, a gente está comentando aqui agora sobre o artigo chamado Desenvolvimento dos Sistemas Partidários de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe em Perspectiva Comparada, né? E, pessoalmente, lendo esse artigo, essa parte me chamou um pouco a atenção, justamente pelas especificidades do continente africano. Eu estudo bastante a maneira como o conceito de etnia ele é mobilizado nos discursos de identidade, tanto para constranger partidos políticos, tanto para constranger certos tipos de protestos, e, enfim, evitar secessões e guerras e coisas do gênero, e, em grande medida, não evita nada, é só um recurso de criação de amigo-inimigo, enfim. É o próprio fenômeno de nacionalização de populações. E aí, quando eu vi a parte da lei dos partidos políticos, isso acabou puxando para essa questão. Para essa temática. Para essa temática, né? Tipo, quais são as identidades válidas que estão aptas, né, à competição eleitoral. E, nesse sentido, então eu já emendo a minha segunda pergunta. Na sua opinião, qual ou quais, né, seriam os principais mitos a respeito dos regimes políticos africanos, assim, de maneira geral? E se você preferir também falar mais especificamente de Cabo Verde ou São Tomé e Príncipe. Não, obrigada, Mariane, pelas perguntas. Efetivamente, uma das coisas que aconteceu foi que, com a introdução da lei dos partidos, o que aconteceu foi que a maior parte dos partidos tirou, ou seja, colocou nas suas leis dos partidos que era proibida a formação de partidos de cariz étnico, religioso, ou seja, tentou do ponto de, portanto, indo à primeira parte da tua pergunta, de facto tentaram, do ponto de vista formal, retirar controlar essa questão, mas na prática nós encontramos vários partidos que utilizam com maior ou menor grau, no fundo, as identidades de diferentes tipos, mas as identidades para, de facto, captar o interesse do eleitorado. E, portanto, no fundo, estas clivagens sociais que existem e são de diferentes tipos, mas no contexto de África, estas clivagens muitas vezes têm a ver com a divisão de grupos etnolinguísticos e, portanto, é uma clivagem importante na vida política e um dos grandes mitos é que ela provoca sempre conflitos, guerras. Para além disso, para além da clivagem étnica, nós também temos aqui narrativas mediáticas sobre, no fundo, a África é um continente perdido, da corrupção, do clientelismo, do falhanço da democracia, com estados predatórios, portanto, partidos que estão para sempre no poder, presidentes que querem ficar, que não querem largar, no fundo, o poder. No fundo, são algumas das narrativas que, de certa maneira, enfim,
contam uma parte da história, uma história de alguns países, ou seja, não é dizer que de facto não existem alguns destes aspectos em alguns Estados africanos, mas é apenas uma parte da história, mas que ao essencializar para o conjunto do continente criam um pensamento único, ou seja, um retrato único do continente, um continente com mais de 50 países e onde existe efetivamente muita variedade. E essa simplificação muitas vezes nos é útil porque nós, enfim, verificamos como criamos tipologias e simplificamos rapidamente o mundo, e a variedade que existe, mas de facto essa simplificação muitas vezes faz-nos olhar para os países também, sobretudo para o nível estatal, e muitas vezes esquecemos que dentro dos países existe muita variedade regional na forma como os partidos se apresentam, variedades regionais no tipo na qualidade da democracia. Se olharmos para o contexto africano, há mesmo diferenças interessantes quando olhamos enfim, para a faixa rural e para a faixa urbana e encontramos diferenças no tipo de democracia, no tipo de serviços públicos previdenciados, mas também no tipo de coerção exercido, onde há um legado de maior coerção, digamos assim, nas zonas rurais, do que propriamente nas zonas urbanas. Portanto, isto para dizer que há muita variação que permanece por explicar, enquanto nós ainda analisamos para o continente características de alguns estados e características quase sempre elas muito negativas. Quando depois nós vamos tendo aqui pequenas histórias, algumas histórias de sucesso, e mesmo dentro dos países vamos encontrando várias histórias de sucesso, mas para poder colocá-las num panorama mais visível, para poder destacá-las, temos que ir para além do nível do Estado e do país e para além destas simplificações e olhar para os diferentes contextos económicos e sociais, para os diferentes contextos institucionais, porque é tudo isto que vai informar esta variação, é tudo isto que nos vai ajudar a detectar, digamos assim, as decisões dos indivíduos, se colaboram com o sistema, se querem mudar o sistema, se querem fazer oposição e resistir ao sistema. E, portanto, dentro de um mesmo país vamos encontrar esta diversidade e, portanto, esta simplificação das narrativas sobre a África, esta tentativa de dizer que é um continente, enfim, que está, ou que está com a maldição dos recursos, também que é outro mito também, não é? Esta questão da maldição dos recursos, não quer dizer que algumas destas coisas não existam, mas quer dizer que há mais para além destas histórias, ou que estas histórias elas têm algumas nuances que por vezes merece a pena destacar e investigar. É isso, é função do cientista político e do cientista social, né, complexificar a coisa, né, porque na realidade a coisa nunca é tão simples quanto parece, né? Perfeito. Justamente. Exato. Eu estou satisfeita. Mari, você tem mais alguma questão para falar? Não. Fica à vontade. Também estou super satisfeita. Fazendo várias anotações aqui enquanto a Edalina falava, tipo, eu anotava isso, aquilo, outro. Exato. Foi uma aula, de verdade. Sim. Da minha parte também só tenho a agradecer às duas pelo convite e pela conversa e pronto, mais uma vez agradecer, cumprimentar-vos por essa iniciativa e assim como todos e todas as ouvintes deste podcast. Então, vou agradecer demais vocês, eu amei a conversa, foi ótima, aprendi muito, como a Mari falou, foi uma aula aqui, essa troca aqui com vocês duas. Obrigada demais, Edalina, por ter aceitado o convite, Mari também, por estar aqui junto hoje. Edalina, se você tiver alguma rede social que você gostaria de divulgar, tem o site do seu projeto Home também, né? Fique à vontade. Mari também, por favor. Você tem algum, não sei, desse Twitter, você? @Edalina Sanches. Pronto. Fácil de achar, simples. Simples. Eu acho que vão chegar lá. Ou então vão no site do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e também quando chegarem aos investigadores podem encontrar
podem encontrar lá também informação sobre mim e sobre o meu projeto. E, claro, se interessarem por política africana, enfim, protestos, partidos, representação, que no fundo é o projeto que eu estou agora a conduzir, enfim, se interessarem por estes temas, contactem. Esquina das Ideias tem episódios novos às sextas-feiras. Fique atento ao nosso calendário para mais informações. Acompanhe o canal pelo Spotify, YouTube, Apple Podcasts ou na sua plataforma de áudio de preferência. Siga-nos também nas mídias sociais em @edpodcasts, com S no final, no Twitter e Instagram. E siga também a nossa página Esquina das Ideias no Facebook para acompanhar o cronograma do canal e conteúdos exclusivos.